Graça e paz, meus amados irmãos, dando continuidade aí então a estes vídeos que tendem, por meio deles, revelar para vocês o Deus verdadeiro, desmascarando o falsário, né, que se manifestou antes do Messias aí como sendo o verdadeiro Deus, a quem muitos leigos atribuem a ele a paternidade de Cristo. Amados, hoje eu quero provar para vocês dentro das Escrituras que as pessoas antigamente não tinham a menor ideia de quem era o Deus verdadeiro e quem era o falso ou os falsos deuses, tá? Então, hoje nós estaremos lendo aí alguns textos que tendem a revelar para vocês, né, todos estes detalhes minuciosamente, ok? Então, o meu intuito aqui através desses vídeos não é de maneira nenhuma trazer confusão na mente de vocês, tá? O intuito através desses vídeos é esclarecer vocês, fazer com que vocês sejam elucidados, que vocês venham ganhar entendimento, tá bom, meus amados? Então, nós leremos aí alguns textos que vão elucidar os irmãos, né? Que vão trazer entendimento aos irmãos, não de alguma maneira confundi-los, deixá-los perdidos, desorientados. Esse não é o intuito aqui. O intuito aqui é fazer com que vocês sejam elucidados, tá? E não que vocês venham de alguma maneira aí se perderem em suas convicções. Eu quero reparar a crença dos irmãos, né? Eu quero que os irmãos recebam conhecimento da verdade em suas vidas, tá certo? Então, hoje nós trataremos disso. Eu vou pregar aqui para que vocês tenham uma ideia melhor das coisas que aconteciam antigamente, tá bom? Então, sem mais delongas, hoje o que nós trataremos é justamente isso, né? As pessoas antes de Cristo não sabiam distinguir, diferenciar entre o Deus verdadeiro e o falso, tá bom? Para darmos início a esta mensagem, eu peço que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 24, a partir do versículo de número 1. Bora para a leitura? Lembrando, né, que você se inscreva no canal caso não seja inscrito, clique no sininho para ser notificado de novos vídeos quando houverem, faça o seu comentário concordando ou discordando, lembrando que na refutação que você tenha embasamento bíblico, dando referências bíblicas para que em cima disso, né, das escrituras, nós possamos aí discutir o assunto e não em cima de crendices vazias baseadas no que ouviram, no que acham, sem nenhum fundamento bíblico, tá certo? Compartilhe os nossos vídeos nas suas redes sociais e ajudem aí a promover o canal. Bom, aqui em 2 Samuel, capítulo de número 24, lembrando que a epístola de 2 Samuel, ela já é uma pseudoepígrafe. Por quê? Samuel morre na primeira epístola. Então esta epístola atribuída a ele, na verdade, é uma pseudoepígrafe e, segundo estudiosos, pode ter sido escrita, né, por um discípulo, tá? Não se sabe ao certo. Todavia a palavra do Senhor diz: a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel, e ele incitou, veja bem, ele incitou Davi contra eles, contra Israel, dizendo: vai, enumera a Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo, agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, enumera o povo para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes tanto quanto agora é, e os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que deseja o rei meu senhor este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército,
Joabe, pois, saiu com os seus chefes do exército diante da face do rei a enumerar o povo de Israel. E passaram o Jordão e puseram-se em campo junto a Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer. E vieram a Gileade, né, a terra baixa de Cádiz, também vieram até Dan-Jaã e ao redor de Sidom. E vieram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus e saíram para a banda do sul de Judá a Berseba. Assim rodearam por toda a terra e ao cabo de 9 meses e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número do povo contado. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que arrancavam espada, e os homens de Judá eram 500.000 homens. E o coração doeu a Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que traspasses a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. Levantando-se, pois, Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e dize a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que te faça. Veio, pois, Gade a Davi e fez-lhe saber, e disse-lhe: queres que 7 anos de fome te venham à tua terra, ou que por 3 meses fujas diante dos teus inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que a resposta hei de dar ao que me enviou. Olha que coisa! Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, porém caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não caia eu. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde pela manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba. Morreram 7.000 homens do povo. Estendendo, pois, o anjo a sua espada sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua espada, retira a tua mão, perdão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi ao anjo que feria o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei, e eu o que iniquamente procedi. Porém estas ovelhas que fizeram? Seja, pois, a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Quem é que estava lá? Quem é que estava na eira de Araúna, o Jebuseu? Vamos ver? Estendendo, pois, o anjo a sua mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Então o altar foi levantado para quem? E Gade, o profeta, veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe e levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna, o Jebuseu. Mas vamos continuar. Davi subiu conforme a palavra de Gade,
como o Senhor lhe tinha ordenado. E olhou a Araúna e viu que vinham para ele o rei e os seus servos. Saiu, pois, Araúna e inclinou-se diante do rei com o rosto em terra. E disse a Araúna: por que vem o rei a meu senhor e ao seu servo? E disse Davi: para comprar de ti esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que este castigo cesse de sobre o povo. Então disse Araúna a Davi: tome e ofereça o rei, meu senhor, o que bem parecer aos seus olhos. Eis aqui bois para o holocausto, e os trilhos e o aparelho dos bois para a lenha. Tudo isso deu Araúna ao rei. Disse mais Araúna ao rei: o Senhor teu Deus tome prazer em ti. Porém o rei disse a Araúna, olha só, porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço tu comprarei, porque não oferecerei ao meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Bom, não quero me estender aqui nessa história, né? O que eu quero é mostrar para vocês aqui, olha, a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, numera Israel e a Judá. É interessante vocês prestarem atenção que, segundo o que está escrito, olha só, segundo o que está escrito, foi Deus, o Deus de Israel, quem incitou Davi a numerar o povo. O Deus de Israel incitou Davi a numerar o povo. Certo? Davi foi então e pediu para que Joabe fizesse isso. Ele levou 9 meses e 20 dias para concluir a contagem do povo. E ele contou. E trouxe o número diante de Davi. Davi então percebeu que tinha pecado. Peraí. Quem fez Davi pecar numerando o povo? Esse Senhor, o Deus de Israel. Só que Davi percebeu que tinha pecado. Por quê? Por que pecado? Porque quem o induziu foi esse Senhor, o Deus de Israel. O pecado não veio de Davi. Olha o que diz: e a ira do Senhor se tornou a acender contra Israel. E ele incitou Davi contra eles, contra Israel, dizendo: vai, numera Israel e Judá. Este Deus incitou, ele revoltado com Israel, certo? Com a vida que os israelitas estavam levando, incitou Davi a numerar, não só Israel, mas também Judá. Davi então percebeu que tinha pecado. E foi-lhe dado 3 opções que ele podia escolher. Certo? Veio para ele, 3 opções. Qual dessas você vai escolher? Ele falou: que caia sobre nós aí esse pecado. Aliás, que nós caiamos na mão do Senhor, né? Porque ele deu a opção de cair na mão dele, não de vir contra Davi, contra o povo com pestes, né? Só que Davi, ele falou: olha, caiamos na mão do Senhor. E o que o Senhor escolheu? Peste sobre o povo. Matou 7.000 homens. 7.000 homens morreram de bobeira. Mas ele que levou Davi a fazer isso. O que nós entendemos? Entendemos que não era o mesmo Senhor. Um foi quem incitou, outro foi o que mandou a peste, certo? E tinha um outro ainda, que estava lá na eira de Araúna, que era o anjo com a espada para ferir o povo. Veja bem, um incitou Davi a numerar, cometendo pecado. Davi caiu em si, percebeu que tinha pecado, incitado por este. Outro lhe aparece, né? Um manda pelo profeta ali
o repreende e lhe dá 3 condições, que ele possa escolher uma como consequência de seu pecado, tá certo? Um pecado besta desse, qualquer governante faz a contagem do seu povo, mas havia uma promessa que seria incontável. Como o incontável poderia ser contado? Davi mandou contar, se lascou, mas incitado por um. O outro, revoltado, que não era para ter contado, lhe deu 3 opções de punição. Ele escolheu cair na mão dele, se lascou, veio peste, matou 7.000. E o pior, tinha um outro anjo a quem o Senhor ali veio para aquele profeta e pediu para levantar um altar para ele, lá na ilha de Araúna, aquele que estava lá com a espada para ferir o povo. Davi viu e intercedeu. E como é que as pessoas não entendem isso? Mas aqui está atribuindo todos esses feitos a quem? Ao Senhor. Só que o cronista, você sabe o que é uma crônica? A crônica é a narrativa de um segundo observador. E segundo o cronista, né, que repete, não sei se vocês sabem, mas os livros de crônicas, eles repetem toda a história que aconteceu em 1ª, 2ª Samuel e no livro dos reis. E o cronista trouxe essa informação. Então Satanás se levantou contra Israel e não o Senhor, e incitou Davi a numerar a Israel. Mas quando nós lemos 1 Samuel 24:1, aqui diz que a ira do Senhor se tornou contra Israel e ele incitou Davi contra eles. Então o que significa isso? Que o povo não sabia distinguir entre Deus e Satanás. Não sabia. E dentro desse episódio não aparece só um, aparecem 3. Satanás, que nós vemos aqui, que o Senhor, daqui de 2 Samuel 24:1, este Senhor aqui, na verdade, segundo o cronista, em 1 Crônicas 21:1, é Satanás. Foi ele. Então, o Deus que levou Davi ao pecado numerando o povo, né? O Senhor, Deus de Israel, na verdade era quem? Satanás. Tá claro aí, ó. Não era o Senhor Deus Pai, era Satanás. Mas o escritor de Samuel atribuiu a ele a divindade. Já o cronista sabia de quem se tratava e falou, não, é Satanás. Mas independente disso, o que eu quero que vocês entendam é que além deles não saberem distinguir entre quem era o Deus verdadeiro e o falso, outras entidades se manifestaram aqui. No texto de Crônicas, que repete o que nós lemos lá, aqui em 1 Crônicas 21, repete o que está escrito em 2 Samuel 24, aqui mostra que o Senhor que incitou Davi, ao contrário do que consta em 2 Samuel 24:1, não era Deus, e sim Satanás. Mas mesmo assim aparece um outro indivíduo, a quem foi atribuído a ele ser Deus, que impõe as 3 condições para Davi novamente. Ok? Que impõe novamente a Davi as condições. Vamos ler esse texto. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo, ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe, o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó meu rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso? Por que procura isso o meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo o Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens, dos que arrancavam a espada. Você vê que o número aqui está diferente, porque a informação de Samuel não é exata. Aqui já está mais correta, tá? Porém, os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. Olha só, Joabe desobedeceu. Vamos lá.
E esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora se servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo, o profeta de Davi, né? Vidência no que sentido daquele que recebe a revelação. Vai e fala a Davi, dizendo assim, diz o Senhor: 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu ta faça. E Gade veio a Davi e disse-lhe, assim diz o Senhor, escolhe para ti 3 anos de fome, ou 3 meses te consumas diante dos teus adversários, e a espada dos teus inimigos te alcance. Ou que 3 dias a espada do Senhor, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor, olha só, destruam todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Não eram nem 7.000, 70.000 homens. Então você vê que a informação de Crônicas está mais certa. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. Olha que coisa. Além da peste, ele ainda mandou o anjo para a destruir. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para a destruir. E ao destruí-la ele, o Senhor o viu e se arrependeu daquele mal. Deus se arrependendo de ter enviado um anjo para destruir Jerusalém. E disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira, aqui já é de Ornã, o Jebuseu, e não a eira de Araúna. Mas é a mesma história, tá? É a mesma, só que aqui está mais detalhada, minuciosamente, né? Rica em detalhes. E levantando Davi os seus olhos, deixa minha carinha escondidinha aqui. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de panos de saco, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que se contasse o povo? Eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas essas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. O anjo pediu isso. Quem é que estava lá na eira de Ornã, o Jebuseu? Ou na eira de Araúna? Quem era? Quem era, irmãos? O anjo do Senhor. E por que ele pediu para levantar um altar ali onde ele estava? Aquele altar era para quem? Para o Senhor? Um anjo pediu? Então você vê aqui dentro desse texto a confusão. As pessoas naquela época, eles não tinham a menor ideia de quem fosse o verdadeiro, de quem fosse o falso Deus. Eles não tinham ideia. Fazia o bem, era Deus. Fazia o mal, era Deus também. Ajudasse, era Deus. Prejudicasse, era Deus também. Essa leitura eu fiz para que vocês compreendessem a confusão que acontecia lá. Olha o que Paulo fala, só para vocês entenderem, né? Como o povo estava desorientado. Olha. 1 Coríntios 8, a partir do versículo 4. Olha só. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só.
Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer aonde? No céu. Quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Paulo não negou a existência de deuses. Nem que se chamassem deuses no céu, ou fossem chamados pelos homens deuses, aqueles anjos ali. Todavia, para nós quem os discípulos do Senhor, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Yeshua o Messias, pelo qual são todas as coisas, somos todos nós, e nós por ele. Então existe um verdadeiro em meio a tantos que são chamados de deuses, que se dizem deuses. Só existe um verdadeiro. Yeshua. Moisés, por exemplo, lá no Sinai, olha só, Gálatas 3,19. Olha Moisés no Sinai. O que estava acontecendo? Olha só o que estava acontecendo aqui. Desculpa que o celular tocou aqui na hora, irmãos. Eu estou esperando uma ligação aí, desculpa, viu? Perdão. Olha só o que diz, ó, Gálatas 3,19. Olha só Moisés. Logo para o que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões até que viesse a posteridade, né? O Messias, a quem a promessa tinha sido feita. E foi posta por quem? Pelos anjos. Anjos, no plural, na mão de um medianeiro, Moisés. Olha o versículo 20. Ora, o medianeiro, Moisés, não o é de um. Então Moisés não mediava um Deus com o povo. Certo? Ou um anjo que dizia-se Deus com o povo. Mas Deus, o Pai, é um. Mas Moisés era medianeiro de vários. Ó, o medianeiro, Moisés, não é de um. Ele não era de um. De um só. Mas Deus é um. E quem é que estava lá no Monte Sinai com Moisés? Olha só. Atos 7,38. Este Moisés é o que esteve entre a congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Com o anjo que lhe falava no Monte Sinai. Só que você vai lá atrás, está escrito que quem estava no Monte Sinai era Deus. E com nossos pais, o qual recebeu as palavras da vida para nos dar. Versículo 53. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos. Mas lá está escrito que foi Deus. E não aguardaste. Dando a entender que era um único Deus, estes vários anjos. Então todo o povo de Israel, não só Moisés, também seguiam essa linha, sendo aí servindo vários anjos pensando que eram deuses. Por quê? 1 Coríntios 8, versículo 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, os anjos, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, nos céus e na terra. Certo? E quem eram eles? Os anjos. Assim como Moisés ali mediava informações ou palavras, né, entre aqueles vários anjos e o povo, né, e até o Deus verdadeiro com o povo, assim também são os crentes nos dias de hoje. É Deus, é o Senhor, são os anjos bons, anjos maus, Satanás. O povo não sabe diferenciar, porque o povo está na mesma crença deles. Louvado seja Deus, que pelo Senhor Yeshua nos revelou quem Ele era, né? Revelou a verdade a todos nós. Amados, eu vou pedir agora encarecidamente que vocês possam, por favor, contribuir com os seus dízimos e com as suas ofertas, tá? Segundo a vossa caridade. Você pode contribuir pelo Pix no CPF 185-83-398-63 ou no Pix pelo celular no 11-9-8679-6974. Deus abençoe a todos vocês, fiquem na paz e compartilhem os nossos vídeos nas suas redes. Shalom, até a próxima.